Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Um monte de gente aí entrando que estava lá na outra live agora, né? Que eu estava fazendo com o grande Davi Fadel. E aí hoje, né, por conta dessa live anterior, aí a gente vai ter um gapzinho aí de 5 minutos, né? Então começou um pouquinho mais tarde, mas estamos aí. Já vou dar aí aquele tempinho inicial, natural, né, pra galera ir entrando. Em seguida fazer o Pai Nosso em aramaico. E iniciamos com a nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a origem do medo. Como identificar isso, da onde que vem isso, o que fazer com isso, né? Com essa energia. Então, um assunto bem relevante aí. Sempre foi, né? Em toda a história da humanidade. E agora talvez seja até um pouquinho mais, pelo que a gente está vivendo. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Todos muito bem-vindos. Vi a Cleo aí agora. Aproveitar para divulgar rapidinho. Gente, na sexta-feira eu vou fazer uma live com a Cleo, tá? No canal dela. Cleo, dá um oizinho aí pra galera. A gente vai falar sobre reconexão, né? Sobre alquimia, reconexão, sobre todos esses papos aí que nos movem hoje, né? Sexta-feira às 19 horas no canal dela, tá? Cleo, depois dá um oizinho aí, Cleo, pra galera saber quem é. Vão lá, sigam a Cleo e sexta-feira, quem sentir no coração, a gente tá junto lá pra bater esse papo. Tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Vamos chegar. Quero fazer uma propagandinha. Quem é de Floripa, gente, região, quem não é também, segue lá no Instagram. Quem gosta de kombucha, né? Essa bebida probiótica, né? Maravilhosa. Eu já tomei vários, mas esse aqui, da Márcia, é o kombucha da Márcia. Fantástico, gente. Muito bom. Eu acho que o nome dela no Instagram tá como Márcia... Acho que tá como kombucha da Márcia mesmo. Muito bom, muito bom. Eu tenho comprado esse aqui, tô tomando. É fantástico, né? Por uma série de coisas. E é o kombucha mais gostoso que eu já tomei na vida, esse aqui. Muito bom mesmo. Não sei se eles entregam em outros lugares, né? Mas quem for de Floripa e região aqui, recomendo muito, viu? Então vamos lá, galera. Fazer o Pai Nosso. Entrar na energia do Cristo. E em seguida a gente começa a trocar ideia sobre o tema de hoje. O Nodi, né, Filipão? Carol. Então, conecta com o Cristo interno, com a consciência crística, com a energia crística. Vou fazer o Pai Nosso na língua original, uma vez, no idioma original, no aramaico, e uma vez a tradução em português. A tradução correta, não aquela que a gente aprendeu. Abvund Bashmaya, Netkad Shimach, Tei Malkutach, Nevoei Tsubiana Haikana, de Bashmaya Ach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Hauben Wartahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsa Mimbesha, Metode la He Malkuta, Wahaila Wateshbukta, La Halan Naumin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê, para cada dia, tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem,
assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Boa noite! Boa noite, galera! Sejam bem-vindos. Vão chegando, vão sentando. Pega um chazinho, um café, uma pipoca, um kombucha da Márcia e vamos trocar aquela ideia. Falar hoje sobre a energia do medo, gente. É complexo, não é algo que seja assim de fácil explanação, porque é um assunto muito profundo, muito mistificado. Existem verdades prontas a respeito do medo que precisam ser desmistificadas, né, para que a gente lide melhor com essa energia de forma que ela não nos prenda tanto. Porque o medo é um aprisionamento. Ele sempre nos aprisiona em algum grau, dependendo do quanto esse medo está ancorado no teu sistema de crença, de funcionamento. Ele vai te limitar mais ou menos. Ele vai te impedir mais ou menos de realizar tuas coisas, de ser o ser humano pleno que você pode ser aqui e agora. Manifestar teu dom, teu propósito, teu potencial, né? Muitos potenciais elevadíssimos, né, geniais, não foram manifestados por conta da energia do medo, que prevaleceu, que superou, que predominou a genialidade daquela pessoa ou daquela ideia, enfim, né? Mas da onde que vem isso? Da onde que vem essa energia, né? Muitas pessoas em terapia, aqui os terapeutas que estão presentes, vários, né? Ou que trabalham nessa vertente, ou que estão nessa... Todo mundo que está nesse caminho há muito tempo, mesmo que não trabalhe com terapia, acaba se tornando um terapeuta, né, gente? Não funciona assim? Vocês aqui, que tirando os terapeutas que estão presentes, aqueles que não são terapeutas, mas que estão nesse caminho, nesse processo de expansão de consciência há 1 ano, 2, 3, 5, a gente não acaba se tornando o terapeuta do amigo, do namorado, da namorada, do filho, da filha, do nosso grupo, né? Fala lá com a fulana de tal, porque ela desses negócios aí ela entende, né? A pessoa às vezes nem trabalha com isso, mas ela naquele grupo, ela é a referência e ela acaba atuando como uma terapeuta em algum momento, mesmo que isso não seja profissionalmente, né? Então todos nós temos esse papel. Então a gente vai falar de uma forma muito abrangente aqui, tá? Para terapeutas e para... Mas no mundo da terapia, a gente escuta muito isso, né? As pessoas com medo de, né? Eu tenho medo de dar o passo seguinte. Eu tenho medo de casar, eu tenho medo de me separar. Eu tenho medo de abrir uma empresa, tenho medo de sair da empresa que eu atuo atualmente, tenho medo de ficar nessa empresa, porque pode ser que daqui a 10 anos eu me sinta frustrado por ter continuado aqui. Ou seja, às vezes a gente se coloca em algumas situações de vida na famosa sinuca, né? A gente se coloca num canto, aonde quer que eu vá, tem alguma situação de medo ali embutida, né? E geralmente tem. Geralmente quando um passo importante está para ser dado, ou para sim, ou para não, ou para a gente pegar algo, ou para a gente abrir mão de algo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: toda escolha passa por uma não escolha. Sempre que você escolhe algo, você está abrindo a mão de algo. Sempre, né? Eu vou sair dessa empresa, vou trabalhar na outra. Você está abrindo mão dessa. Eu vou me separar. Você está abrindo mão dessa vida para pegar outra. Ou eu vou me casar. Você está abrindo mão daquela vida para abraçar essa. Sempre existe uma renúncia. Toda escolha leva a uma renúncia. E toda renúncia nos suscita essa sensação de medo. Mas quando que o medo ele vem? Quando que ele é suscitado?
Quando que ele é despertado? Iraci, amada, eu vi que você começou a me seguir hoje, você é palestrante, estava lá na live com o Fadel também, né? Vi que você faz palestra também. Vamos trocar uma ideia, amada. E hoje também, Dani, de Curitiba, não deu pra gente conversar hoje, eu vi que você me chamou lá no Zap, o dia foi bem intenso, mas amanhã a gente vai conversar, tá? Então, gente, essa energia do medo, da onde que ela vem? Né? Da onde que ela surgiu? Bom, é difícil a gente identificar isso na nossa vida mesmo, quanto mais na vida de outra pessoa, né? Ah, Fernanda, eu tenho um medo terrível de falar em público. Mas eu não sei da onde que isso surgiu, porque na minha família todos falam muito bem, são muito comunicativos. Eu nunca tive um problema de ordem emocional que me levasse a isso, a ter esse medo descabido de falar em público. Enfim, coisas e mais coisas dessa raiz, dessa natureza nos vêm, né, para os terapeutas e para os que não são profissionais terapeutas, mas que estão nesse caminho e ajudam outras pessoas. Primeiro a gente entender, gente, que a raiz do medo, ela pode ser muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Então, assim, primeiro, nunca, jamais subestime o medo de alguém. Porque essa pessoa, às vezes, o medo dela, ele vai ser totalmente injustificado para você. Por quê? Porque você não tem o contexto de vida que aquela pessoa tem. Por exemplo, eu pensei... um famoso, assim, né? Um bem que a gente vê acontecer meio que cotidiano. Alguém que tem medo de elevador. Então, a gente vai lá subir um prédio de 16 andares. Estamos num grupo de 5 pessoas. Aí 4 vão pegar e uma vai dizer assim, gente, eu vou pela escada. Aí a gente vai falar assim, você quer chamar atenção? A gente vai subir os 4 e talvez a conversa que role ali, se essas 4 pessoas não tiverem isso muito bem trabalhados internamente, a conversa que vai rolar ali entre as 4 é bobagem, que palhaçada, vai atrasar a nossa reunião, que quer chamar atenção, ou é carente, quer... Enfim, né? Quer a nossa atenção, ou quer ser diferente. Vem uma série de julgamentos. Por quê? Porque nenhuma daquelas 4 pessoas está na pele ou no contexto daquela 5ª pessoa que preferiu subir 16 andares de escada do que pegar o elevador e estar em 30 segundos lá no 16º andar. Vai chegar lá suada, vai chegar cansada, vai chegar às vezes atrasada para o compromisso, mas ela não entra naquele elevador de jeito nenhum. Então, numa falta de empatia, boa, Vanessa. Numa análise superficial, julgadora, a gente vai dar todos os adjetivos que a gente pode dar para aquela pessoa, para aquela 5ª pessoa. Porém, o que a gente precisa entender, às vezes a gente vai, os 4 ali vão tentar entender, às vezes o irmão dela tá ali, não aconteceu nada, ela nunca caiu do prédio, nunca caiu da sacada, nunca caiu de uma escada, nunca ficou trancada no elevador, isso é bobagem dela. Gente, esse medo, essa raiz, pode ter sido implantada nesse sistema. Vamos olhar as pessoas, como os seres de 5ª dimensão e de seres e de dimensões mais elevadas nos veem. Nós nos tratamos como pessoas. Esses seres nos tratam como consciências. Para esses seres de 5ª dimensão ou mais, nós não somos pessoas. Eles nos olham como consciências. E uma consciência se difere de outra consciência pelo grau, pela caminhada que essa consciência já percorreu. E uma consciência que percorreu um trajeto maior, ela se manifesta em mais lucidez. Lucidez é o princípio luz. Ela tem mais luz. Ela tem mais lucidez daquilo. Ela tem, portanto, menos medo, menos travas, menos traumas, menos angústias. Quanto mais a gente caminha nesse processo de expansão da alma, mais a gente manifesta, ancora esse princípio luz, mais lucidez vem de luz, lucidez a gente tem, menos essas raízes de medo, raiva, angústia, ódio, trauma, tristezas injustificadas, elas vão desaparecendo. Porque em algum momento da trajetória daquela alma, algum medo foi implantado. Pode não ter sido nessa vida. Pode ter sido na vida intrauterina. Pode ter sido numa situação assim completamente inconsciente. Freud fala ele conta uma história de uma senhora que procurou ele, um livro de Freud que eu li, não lembro qual. Ele narra a história de uma senhora
não conseguia beber água. Então ela era vítima de todos os julgamentos possíveis. Como que pode não conseguir beber? Ela não conseguia, ela pegava um copo de água e aquele gole de água travava na garganta dela e ela tinha que cuspir fora. Ela tomava chá, tomava café, tomava vinho, tomava tudo. Água ela não conseguia tomar. Então, imagina quanto julgamento essa pessoa teve, além do fato trágico de não poder beber água, né, gente? Poder se hidratar. Então, aí Freud, dentro do seu trabalho, né, conseguiu acessar uma camada muito mais profunda do inconsciente dessa senhora e levou ela para uma cena onde ela estava recebendo uma visita. Essa senhora era da alta sociedade e ela estava recebendo uma visita também da alta sociedade parisiense, austríaca, não lembro da onde que era. E quando essa senhora estava de frente para ela, e tinham 2 taças de água servidas, uma para ela e uma para essa senhora. Nas costas da senhora veio o cachorro dessa madame, o cachorrinho veio, subiu a cadeira e bebeu e ficou lambendo a água. Ela não quis alarmar aquela coisa, naquela época era tudo muito, né, cheio de toque, cheio de pompa, né? Ela não quis alarmar a senhora, não quis gerar nenhum desconforto, ficou quieta, o cachorrinho lambeu a água, saiu, a senhora não viu, a visita não viu, o cachorrinho foi embora, daqui a pouco elas pegaram a bandeja, cada uma pegou a sua taça e beberam a água. A partir daquele dia, um tempo depois, ela travou e não conseguia mais beber água. Um acontecimento assim bizarro, cotidiano, corriqueiro, que não era para tanto, mas foi implantada uma informação. É isso que a gente precisa entender a respeito do medo. Medo é uma informação. O medo não é da alma. A alma, no seu estado puro, no seu estado matricial, no seu estado essencial, ela não traz medo. A alma, a luz pura, né? Aquilo que nós somos de fato, a luz que nós somos de fato, não traz medo, não traz raiva, não traz angústia, não traz falta, não traz carência, não traz nada disso, né? Medo é uma informação que em algum momento da vida é implantado naquele sistema, naquela consciência, naquele HD, que pode ter sido nessa vida ou em vidas anteriores, né? Então, hoje nós trazemos muitos medos que às vezes não são de agora. É um medo de... Tem gente que tem medo, um extremo medo de não prosperar. Tem gente que tem medo de prosperar. Por que medo de prosperar? Medo de ter dinheiro. Muitas pessoas não têm hoje prosperidade financeira porque inconscientemente trazem um medo, porque provavelmente não nessa existência, mas em outras, em algum momento da trajetória da alma, aquela alma já teve muito dinheiro e aquilo foi usado de forma maléfica, de forma a fazer ela sofrer ou a família dela sofrer. Às vezes um filho foi sequestrado ou foi morto porque a família foi assaltada e a esposa foi assassinada. Enfim, aquela alma, naquele momento, ela fez uma conexão. Meu dinheiro levou à morte da minha esposa. A pessoa morre, renasce em outro corpo, às vezes 3, 4, 5, 6 vidas, com um problema gigantesco de prosperar. E não acha, às vezes não acha o motivo, trabalha, é bom profissional, é bom, é comprometido, faz curso, se especializa, mas a prosperidade não vem, né? E às vezes a gente vai aprofundar num processo de uma pessoa dessa, é um medo de ter dinheiro, literalmente. Um medo de ter abundância, porque a abundância em algum momento foi um mecanismo que levou ela à tristeza, a morte da sua esposa, por exemplo, né? Tem gente que tem profundo medo de ficar pobre, porque viveu misérias e misérias em vidas anteriores. Aí aquela pessoa que guarda injustificadamente, sabe o acumulador? Aquela pessoa que guarda tudo, que guarda guarda-chuva quebrado, sapato velho que só tem um pé, gravata do Mickey, Playboy de 1972, sabe? Aquelas pessoas que armazenam, não jogam nada fora, os acumuladores. Um acumulador é uma pessoa que acumula dor, né? Os acumuladores acumulam dores. Muito provavelmente a raiz dessas pessoas que acumulam muita coisa foi a falta já vivida em alguma existência.
Então, o medo, gente, ele pode ter várias raízes, mas o que a gente precisa entender é que é no cerne da alma, da essência, do espírito puro, lúcido, cristalino, a essência, a luz, aquilo que nós somos, não traz medo. Medo é implantado. Mentira é algo que é colocado, é informação que é colocada no HD. É como se fosse um pendrive, e aí vai lá, conecta o pendrive do medo no HD, e aí ali despeja, faz um download daquela informação. Mentira, dúvida, carência, vitimismo, falta, tudo isso são coisas implantadas durante o nosso processo de evolução e desenvolvimento da alma. Tá? Então, quando a gente entende que a Evelyn está falando que a mesa radiônica rastreia também. Tem várias abordagens terapêuticas hoje que vão em raízes muito profundas de medo, de angústia, de falta, né? A gente pode falar de apometria, a gente pode falar de mesa radiônica, de Theta Healing, de cura reconectiva, enfim, uma gama enorme de abordagens terapêuticas que vão trabalhar nessas raízes do medo. Agora, o que a gente precisa entender é que, independente da terapia que você faça, é entender que o espírito puro e cristalino ele é isento de medo, ele é isento de falta, ele é isento de vitimismo, ele é isento de carência. Lembra da consciência que eu falei lá no início da live? Quanto mais a gente expande consciência, é porque a gente ancora mais luz. Quando a gente ancora mais lúcidos nós somos. A luz te dá lucidez. Quanto mais lucidez, quanto mais eu expando essa capacidade da alma de entendimento do mundo, de lucidez, mais essas coisas, essas raízes do medo, da dúvida, da falta, da insegurança, da carência, do vitimismo, vão se enfraquecendo e mais elas deixam de ter uma atuação na minha vida. Então vamos lá. Tem gente que pode dizer assim, poxa, então, se eu vivi algo, lá o exemplo do assalto, por exemplo, que eu dei lá, que o cara tinha muito dinheiro e a casa dele foi assaltada e a esposa dele foi assassinada. Em 1720, se eu nunca fizer, aquilo me instalou uma semente de medo e eu venho, desde essa vida de 1720 para cá, eu já vivi 8 vezes e nunca consegui prosperar. Então, se nenhuma abordagem terapêutica me levar para esse momento onde o medo, onde o chip, o pendrive foi instalado no HD e aquela informação fez o download. Se nenhuma abordagem terapêutica, a do Fernando, Theta Healing, a da... Fala, Fadel, estamos aí de novo, irmão. Se nenhuma abordagem terapêutica me levar para esse momento, então quer dizer que eu nunca vou me livrar disso? Vai através do processo de expansão de consciência. O processo de expansão de consciência naturalmente joga a luz em todos os processos de não luz, de baixa frequência que você traz dentro do seu HD, dentro do seu sistema. Tá? Então, por que é muito legal a gente entender isso? Porque isso nos tira da condição de escravo, gente. Tem gente que fala assim, eu devo ter tido alguma coisa na minha vida que é muito traumática na questão de relacionamentos, porque eu não consigo me relacionar com nada, com ninguém, eu sou uma pessoa que não... então eu já tentei várias terapias e não tenho mais o que fazer. Não, você tem o que fazer. A maneira mais certa que nós vamos sair dessa condição de escravo e de dependente de algo, ou de um ser limitado por aquela condição, por aquele medo, ou por aquele trauma, é o processo de expansão de consciência. Porque a luz que é incidida ali, naquele sistema, naquela consciência, faz com que naturalmente essas informações de baixa frequência sejam dissolvidas. Então, nós não somos jamais escravos de nenhuma situação. Ó, a Caroline colocou aí, ó. Verdade, a luz cura tudo. É isso. É incidir luz. Se a gente encontra... sabe aquela piadinha? Não é piada, é uma frase, né? Que se coloca aí... mas se por acaso... Como se existisse céu e inferno. A gente sabe hoje, já que isso é bobagem, criação. Não existe um lugar com fogo chamado inferno. E nenhum lugar com anjinhos com cabelo encaracolado chamado céu, né? Existem níveis de consciência, tanto no físico quanto no extrafísico. E cada ser, cada consciência vai para o lugar
onde a sua consciência é adequada, onde ressoa a sua consciência. Mas digamos que existisse, vamos fazer esse teatrinho, digamos que existisse um céu e um inferno, e eu, assim, achei que eu fui o cara mais legal do mundo nessa vida, morri e, por engano, me colocaram lá no inferno. Né? Tem essa piadinha, né? O que ia acontecer? Meu Deus, eu ia me desesperar? Não, eu ia iluminar. Por quê? Porque a luz é mais do que a treva. A luz sobrepõe a treva. Sempre. Sempre. Não é às vezes. É sempre. Se eu pegar uma sala, vamos para a física, para a gente entender. Se eu pegar uma sala, um quadradinho aqui, como esse quarto de concreto, fechar ele todo, não tem abertura, não tem panela, não tem janela, não tem porta, não tem luminosidade nenhuma, está tudo escuro, completamente escuro. E eu divido, coloco uma parede no meio. Tem uma parede no meio. Está escuro aqui e escuro do outro lado lá. Eu dividi esse espaço em dois espaços escuros, completamente escuros. Aí eu acendo a luz numa das metades, num lado. Eu acendo a luz, fica tudo iluminado. Aí eu derrubo a parede do meio. Como é que fica o espaço todo? Fica todo escuro ou fica todo iluminado? Fica todo iluminado, né? Nenhuma treva é capaz de segurar o avanço da luz. E tudo que a gente traz de informação de baixa frequência é uma representação de treva. Que a luz, a própria incidência da luz, faz dissipar ao longo do tempo. Então, com essa explanação, a gente começa a entender uma outra coisa, que a gente vai um pouquinho mais a fundo nessa raiz de tudo. Quem é que implantou o medo na alma humana, no espírito humano, durante o seu processo de evolução? Os seres de treva que trabalham para a nossa não expansão, para a nossa não evolução. Aí a gente pode colocar uma série de coisas, instituições, formatações que estimulam muito o medo. Gente, quem tem... eu tenho 46 anos, a galera que está mais ou menos nessa faixa de idade aí, talvez hoje a gente comece a funcionar um pouquinho diferente disso, né? Eu tenho uma filha de 23 anos e tenho uma de 3 meses. É lógico que com o estado de consciência que eu tinha há 23 anos atrás, quando a Bia nasceu, é lógico que eu deixei sequela de medo nela. Filha, não mexe com isso aí, vai botar o calçado. Olha só coisas simples, coisas mais corriqueiras, mais impactantes. Sai da chuva, filhota, você vai ficar gripada. O que eu estou incutindo na criança nessa mensagem? Medo. Eu estou incutindo nessa criança uma ideia que vai contra o espírito dela, que não conhece limitação, que não conhece doença, que não conhece falta, que não conhece carência, que não conhece falta de vitalidade. Aí eu vou lá e coloco, os pais mesmo fazem isso. Ah, mas é por maldade? Claro que não. É por proteção, é por amor, porque nós também estamos trabalhando o nosso próprio processo de expansão de consciência. Hoje, com certeza, muitas coisas que eu fiz, que eu falei, ou que eu levei para a Bia, que talvez hoje ela tenha que lidar, porque é uma adulta e tem os processos dela, talvez eu ajudei a implantar. E o mundo à nossa volta implanta, a escola, as religiões, enfim, uma série de mecanismos que a gente participa que enfatizam o medo acima da luz, né? Então, essa energia do medo, ela está presente em mim, em você e em todos nós. Vai chegar um momento que a gente vai se unir novamente a essa raiz, aquilo que nós somos de fato, a essência, ao self, high self, ao eu maior, ao nosso espírito. Nomes, nomenclaturas tem vários, né? Não importa. Mas vai chegar algum momento que a gente vai se unir a isso novamente. Aí não vai existir mais medo, porque não existe mais dualidade nesse lugar. Existe só unidade, unicidade, né? Aí só existe luz. Nesse lugar de união total com o divino só existe um. Mas nenhum de nós está nesse lugar ainda. A gente está galgando um caminhar, uma escada evolutiva para voltar para esse lugar. Cada degrau dessa escada evolutiva que a gente alcança, menos medo, menos angústia, menos falta, menos carência, menos vitimismo a gente tem. Quanto mais longe desse ser nós nos encontramos, mais disso a gente tem. Mas todos nós em algum momento já fomos isso aqui, nos distanciamos totalmente disso aqui, dessa essência, desse cerne, dessa raiz, e hoje cada um de nós aqui está empreendendo esse caminho de volta.
dependendo do qual trajeto nós já fizemos, do qual nós estamos despertos, próximos ou distantes disso, nós vamos ter mais medo ou menos medo. Então, fica aí óbvio uma coisa. Qual é a solução definitiva para o medo, mas não só para o medo, para a falta, para a angústia, para o vitimismo, para a carência, para a falta de prosperidade, para a falta de harmonia, para a falta de saúde, para a falta de vitalidade? É a gente caminhar mais e mais, é a gente caminhar. É o processo de expansão de consciência que vai nos levar para isso. Porque, de novo, é luz. Luz é lucidez. Quando a luz se ancora, quando a luz se estabelece, quando a lucidez se implanta, isso reverbera no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual. Não é uma coisa que pode ser segmentada. A luz veio pro Rafa, fala Rafa, irmão, veio pro Rafa, mas ficou no corpo físico dele. Ele não levou a luz para os outros aspectos da vida dele. Não tem como segmentar o Rafa em corpos diferentes. Os corpos são diferentes, mas eles se sobrepõem. Então, se ele ancora a luz no corpo físico, o emocional dele responde, o mental dele responde, o espiritual dele responde. Ou seja, todos aqueles estados que são consequência de raízes de informações de baixa frequência, como o medo é um deles, que em algum momento foi instalado, eles começam a enfraquecer, começam a perder força. Tá, mas enquanto isso não some, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esse negócio? Fato é, eu tô nesse processo, eu tô nessa etapa aqui da caminhada, e nessa etapa da caminhada onde eu estou, eu tenho muito medo de prosperar. Eu tenho muito medo de abrir essa empresa, porque eu tenho medo de lá na frente eu vou quebrar com essa empresa. Tenho muito medo de encarar esse projeto. Ok? Eu estou falando que se chegar quanto mais próximo daqui, menos isso aqui vai ser real. Mas, ok, a gente tem que olhar para a realidade. O que é aqui e agora? Como é que eu vivo? Como é que o meu sistema funciona hoje? Hoje, ele funciona com medo disso. Ponto. Às vezes os medos são muito específicos, né? Medo disso. Aí tem aquela frase, gente. Tá com medo? Às vezes pode ser que demore para você acessar uma ferramenta terapêutica que vai extrair essa raiz do medo, por mais ferramentas e abordagens aí que existam, e às vezes vai demorar um pouco para você ampliar o teu estado de consciência até fazer aquele medo ser totalmente dissipado. Então o que eu faço com isso? O que eu faço com esse medo hoje? Ele está aqui. Se nenhuma terapia vai tirar ele de mim, e se vai demorar um tempo para eu alcançar esse estado de não medo, o que eu faço hoje para me livrar disso? Aí tem aquela frase: vai com medo mesmo. O medo é uma energia. Então hoje ele é uma energia, apesar de ele ter sido implantado, ele não tem existência real, né? Quando a gente vai falar de espírito, de essência, ele está aí. A partir do momento que ele é estabelecido, ele vira uma energia, ele vira uma presença, ele vira uma realidade, ele está aí. Não dá pra gente... E até, em alguns momentos, o medo ele pode ter uma serventia, né? Que eu não chamo de medo, mas algumas pessoas chamam, né? A gente vai atravessar uma avenida movimentada, a Avenida Paulista. Uma certa dose de medo ali, ela vai ser revertida em proteção. Aquela pessoa completamente, eu vou, pode não chegar do outro lado da avenida, né? Mas o que é mais importante a gente entender? O eu verdadeiro não tem medo, mas eu não estou lá ainda, eu estou aqui. Eu não estou aqui, eu estou aqui. Aqui eu não consegui descobrir a raiz desse medo e nem o mecanismo que vai fazer esse medo ser extraído do meu sistema. E esse medo está me incomodando. Qual é a melhor forma de eu lidar com esse medo? Enfrentando ele. O medo é igual a um cachorro. O medo é igual a um cachorro. Todo mundo aqui já passou por essa situação. Impossível alguém não ter passado por essa situação. Você tá andando, tá caminhando assim na rua, e aí encontra aquele cachorro, né? E aí ele faz assim pra ti. Se você faz um movimento de encolhimento, ele cresce, ele vai. Se tu corre dele, ele corre atrás de ti. Mas se você olha para aquele cachorro e faz uma cara feia e rosna mais alto que ele, esse cachorro faz e sai correndo de ti.
o medo é exatamente igual. O medo é uma energia, é como se fosse o cachorro. Ele está ali, ele está presente. Quando eu olho para ele, eu reconheço ele, ok, você está aí, e eu tenho um puta medo de você. Você tem medo do medo. Mas você enfrenta ele, ele se apequena e você cresce. Se você fizer um movimento contrário, você se apequena e o medo cresce. Isso acontece nas relações interpessoais, isso acontece nas relações de trabalho na empresa, né? A pessoa às vezes tem o melhor funcionário de uma empresa e ele não consegue chegar nos postos mais elevados daquela empresa, né? Ele não consegue galgar patamares mais elevados, ou dentro dessa empresa, ou na carreira dele, porque ele tem medo. Porque ele não encara o medo que ele tem. Porque talvez para fazer isso ele vai ter que um dia, em algum momento, apresentar uma ideia numa banca de diretores da empresa. E só de pensar nisso, ele surta no meio da noite. Ele acorda suado, ele tem sonhos horríveis. E ele simplesmente não consegue. Quando é que isso vai ser vencido? Quando ele for lá e fizer isso. Com medo mesmo. Mas como é que faz, Fernando? Com medo mesmo. Como a gente enfrenta o cachorro mesmo com medo? Né? Vai tremer? O coração vai pulsar? Parece que vai saltar pela boca? Sim, com certeza. Com certeza. Porque essa energia está presente. Gente, eu faço palestra agora, né? Quem viu a palestra anterior aí com o Davi Fadel, estou levando toda essa linguagem para o ambiente corporativo, mas eu comecei a fazer palestra com 23 anos. Eu tenho 46, então são 23 anos de palestra. Eu comecei inicialmente na Seichonoye, né, um movimento espiritualista, filosofia, e acho que dei mais de 1000 palestras na Seichonoye, e desde 2012 para cá eu venho fazendo palestras abertas, alquimia pessoal. Bom, vocês já conhecem a minha trajetória aí, né? Não tem um dia que eu vá dar uma palestra, seja para 5, 10, 20, 50, 100, não importa o número de pessoas, que eu não sinto um frio na barriga. E aí às vezes eu penso assim, gente, eu já fiz isso aqui mais de 1000 vezes e eu ainda tenho frio na barriga. Eu ainda tenho frio na barriga. Aí eu vou lá e começo a falar. E quando eu começo a falar, o que acontece com o frio na barriga? Ele some. Ele simplesmente some. Por quê? Porque é o cachorro que foi pro lugar dele. É o cachorro que se apequenou. Eu cresci. Eu tomei o palco. Eu enfrentei. Aquele friozinho na barriga, que nem parece mais medo, mas é um medinho que está ali presente. É um medo do quê? De não ser aceito, das pessoas não gostarem da palestra, de falar alguma bobagem, de não agradar, de não entregar minha mensagem, enfim, os medos inconscientes que vêm, né? Mas a partir do momento que eu enfrento isso, entro naquele palco, naquela sala, naquela cena e tomo conta daquela situação, e mesmo com aquele frio na barriga, eu me empodero, eu me aproprio daquilo, o cachorro fica pequeno e eu fico grande. E aí pronto. E aí é 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo e eu já estou desenvolvendo. E isso não importa se tem 5, se tem 10 ou se tem 1000 pessoas, que eu já tive a oportunidade de dar palestra para 1000 pessoas também em eventos da Seichonoye. Não importa. O frio na barriga é o mesmo, porque é um comunicador e o que tem do outro lado? Pessoas. É a situação, não é o número, não é o volume. Então, o grande remédio para isso é a gente enfrentar. Sempre é enfrentar. E os medos estão aí. Né, gente? É uma energia. Não existe um ser humano da face da Terra, por mais empoderado que seja, que não tenha medo em alguma área da sua vida. Ponto. Né? Então a gente vai, às vezes, por isso que eu falei lá no início da live, a gente nunca pode desmerecer ou desvalorizar ou subestimar o medo de alguém. Porque às vezes o medo que aquela pessoa tem para você é algo assim, ridículo. Mas às vezes o medo que eu tenho, por exemplo, esse friozinho na barriga de falar em público, aquela pessoa vai olhar para mim e dizer, meu Deus, isso aí eu faço com a mão nas costas, eu vou lá e só falo. Ponto, simples assim. Ela não traz esse medo que eu trago. Então, todos nós que estamos vivendo aqui esse processo de reconexão com esse ser verdadeiro, esse ser real, vamos passar por momentos de medo. Vamos ter medo em algum ponto da situação. Agora, medo, eu acho que todo mundo que está no caminho de expansão de consciência já ouviu essa máxima, né?
a gente trabalha em dois opostos: amor e medo. Amor é a frequência mais alta e o medo é a frequência mais baixa, né? Nós estamos em algum lugar no meio disso, no meio do amor absoluto. Ninguém está no amor absoluto aqui e ninguém está no medo absoluto aqui. Todos nós estamos em algum ponto onde conseguimos acessar o amor em muitas ocasiões, mas também somos pegos por situações de medo em muitas situações. Então, nenhum de nós é o amor absoluto a ponto de julgar alguém que está vibrando no medo em alguma área, né? Então, o que é legal de a gente entender? Existem dois polos aí, que é o amor e que é o medo. E dentro desse momento que a gente vive hoje de consciência, de expansão da consciência, da nova era, da transição planetária, as equipes que trabalham nas esferas metafísicas e também nas esferas físicas trabalham com essas duas forças. A equipe da luz, que nós representamos, eu e cada um de vocês que está aqui, né? Independente de ser terapeuta, palestrante, escritor, ou advogado, ou todo mundo que emprega a luz, conhecimentos e ações de luz no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia para o vizinho. Nós somos os trabalhadores da luz. Nós estamos a serviço de uma equipe que quer fomentar a luz para que o processo de expansão de consciência se ancore e aconteça de uma vez por todas. Porque ninguém aguenta mais, não é verdade? Então todos nós somos esses trabalhadores da luz. A nossa ferramenta, a nossa matéria-prima é o amor. Apesar de todos nós estarmos em algum ponto dessa caminhada que em algum momento vamos ser pegos pelo medo. E aí vamos para outra equipe. Existe uma equipe treva, baixa frequência, seres que ainda não têm a consciência expandida, a ética, a moral evoluída, mas nem por isso são involuídos tecnologicamente, intelectualmente, racionalmente. Tem gente que acha isso. E cuidado com isso. Achar que ser de treva é ignorante, não. Às vezes eles são muito mais esclarecidos, não esclarecidos não é a palavra, mas muito mais tecnológicos, muito mais inteligentes, racionais, intelectuais do que algum ser de luz. Só que ele não tem a moral e a ética desenvolvida. Essa equipe treva, que tem representantes no metafísico e aqui no físico, assim como a nossa equipe da luz também, tem representantes no metafísico, anjos, mentores, arcanjos, guias, enfim, né? Um monte de nomenclatura que a gente dá para isso. Seres de outras dimensões mais elevadas, no metafísico e no físico, a gente trabalha com a ferramenta amor. Essa é a nossa ferramenta para trabalhar. E a ferramenta dessa equipe treva, que quer manter a frequência em estados limitados, que é a frequência que nós estamos hoje de terceira dimensão, trabalha com a ferramenta medo. O medo é a maior arma, a maior ferramenta que a equipe treva tem para nos manter em baixos, em não elevados estados de frequência e consciência. Então, por que eu sempre falo, e vou sempre repetir isso, gente? Pode ser quem for. Se eu, semana que vem, começar a trazer aqui informação nas quartas-feiras, vou começar a postar mensagens no Instagram, ou fazer posts que levem as pessoas a estado de medo, para de me seguir. Estou falando isso de coração para vocês. Pare de me seguir. Porque se isso acontecer, o Fernando caiu frequência, baixou frequência, e naquele momento, momentaneamente, ele está servindo aos seres de treva. Eu falo de um cara que teve aí no ano retrasado, que era um grande nome assim dentro do mundo, acho que era espírita, não sei, que começou a veicular uma informação de que teria tsunami em toda a costa brasileira. Lembram disso? Que ia ter tsunami em Floripa, no Rio, em Salvador, em Fortaleza. Toda a costa brasileira ia ficar submersa. E aquela mensagem se expandiu, assim, se espalhou largamente. Num dia só eu recebi umas 30 vezes aquela mensagem. E as pessoas perguntando assim: Fê, o que tu acha disso? Tem alguma coisa, tem alguma relação? Tem alguma verdade aqui? Você vai sair de Floripa? Você vai sair... Gente, ser de luz nunca usa o expediente medo para trazer uma mensagem. Jamais. Se qualquer mensagem te leva canalização,
livro, filme, mensagem do além, sonho, se ele te leva, se ele te traz a energia do medo, que é a energia que a treva se utiliza para nos manter limitados, sai disso. Eu recebo várias coisas aí, às vezes de vídeo e tal, de algumas pessoas que eu conheço, e não vou dizer jamais que essas pessoas não têm conhecimento, não posso falar isso, né? E às vezes até algumas eu já ouvi algum vídeo e vi, pô, essa pessoa conhece esse universo. Só que a maneira como fala, a maneira como expõe esse conhecimento, essa profundidade, é uma maneira que gera medo, que gera ansiedade, que gera angústia, que gera insegurança nas pessoas. Essa pessoa, gente, pode ser inteligente, persuasiva, conhecedora no limite mais alto desses assuntos esotéricos, metafísicos que a gente conversa. Mas ela não está servindo à luz. Desculpa, simples assim. Se traz energia de medo, se eu começar a trazer energia de medo para a live, eu não estou servindo à luz, eu estou servindo à treva. Por mais conhecimento que eu possa ter, por mais profundidade que eu possa ter na minha fala. Um ser de luz, por exemplo, vamos voltar para essa história do tsunami. Um ser de luz, ele jamais ele vai alertar, que já não é nem um alerta, né? Ele jamais vai apavorar a população dizendo assim, gente, amanhã vai acontecer um tsunami e toda a costa brasileira vai estar debaixo d'água. Primeiro, duas particularidades com relação a isso. Uma informação só chega quando ela pode ser modificada. Se é fato consumado, ela não chega. Tá? Isso a gente precisa entender. Se uma informação ela pode ser modificada, se a gente, como humanidade, pode modificar uma guerra que está pré-destinada para acontecer daqui a 2 anos, essa informação vem e nós, como espécie humana, vamos tomar medidas necessárias, pacificação, meditação em massa, para que essa guerra não aconteça. Por quê? Porque existe ainda o pré-rocativo dessa guerra que pode não acontecer. Se for um fato consumado, se está numa caixa da humanidade, vai acontecer e pronto, ninguém vai acessar isso. O que a luz faz quando é fato consumado e esse fato não pode ser modificado? Ele tira as pessoas que não têm consonância com aquele acontecimento do local. Vamos para o tsunami da Indonésia, né? O tsunami estava consumado. Tem pessoas que estavam com viagem marcada para passar a semana de férias lá e por algum motivo tiveram que cancelar. Outras, porque aquela cancelou, ela conseguiu uma vaga naquele voo e foi. Ou seja, como é que a luz age? Ela tira do contexto quem não tem ressonância frequencial com aquilo e coloca no contexto quem tem. Se o fato não pode ser mudado. Naquele tsunami da Indonésia, tem um relato de um casal que contratou um mergulhador para fazer uma aula de mergulho no horário do tsunami. Aí eles mergulharam, aí a esposa lá falou, nossa, lá dentro da água a gente sentiu uma onda gigantesca, assim, foi uma sensação linda, maravilhosa, a gente foi levado e voltou, e quando a gente submergiu, quando a gente voltou à terra, a gente olhou aquela devastação, estava tudo destruído. E eles só não foram pegos porque eles estavam em alto mar mergulhando. Olha como a luz faz. Eles poderiam ter marcado a aula de mergulho qualquer hora. 1 hora mais tarde, 30 minutos mais cedo, 5 minutos mais cedo ou 10 minutos mais tarde. Eles foram exatamente no momento em que o tsunami iria acontecer. Então, desconfiem, duvidem e eu vou um pouco mais além. Corram de gente, e não falta gente que vai trazer informação, que vai trazer notícia de medo, de trauma, de falta, de guerra, de violência, de que o mundo está piorando, o mundo está piorando, o mundo está piorando. Não está. O mundo não está piorando. O mundo está melhorando. As pessoas estão expandindo consciência dia após dia. Quem tem meio olho, 30% de um olho aberto para enxergar o que está acontecendo no mundo, está vendo isso. Mas, vamos para os meios de comunicação em massa. O que eles fazem?
Quem é que predomina nesses meios de comunicação em massa? É a equipe da luz ou é a equipe da treva que está no controle disso? Claro que é a equipe da treva. Então qual é a informação que vai ser veiculada ali? É a informação que traz a ferramenta que a treva precisa, ou seja, medo. Simples assim. É muito simples a gente entender o funcionamento do mundo quando a gente olha para ele com esse olhar, né? E também fica simples a gente se precaver. Mas para isso precisa estar atento, precisa estar orando e vigiando o tempo inteiro. Por quê? Porque, gente, é só sair na porta. Sai sem máscara hoje, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Agora está enfraquecendo um pouco isso, graças a Deus. Mas há 1, 2, 3 meses atrás, no auge da pandemia, se alguém te olhasse com sem máscara no meio da rua, como é que era o olhar que aquela pessoa direciona para ti? É um olhar de pânico, de medo. Dizendo assim, meu Deus, esse cara é um assassino, é um bandido, é um malfeitor, só porque ele estava sem máscara, né? O que está por trás desse olhar apavorado e desesperado que essa pessoa te lançou? O medo que foi implantado. O medo que foi implantado. Então, pode ver, de tempos em tempos, existem coisas mais graves, mais profundas, como essa que a gente está vivendo agora, que são mais achatantes, né? Impositivas, porque isso que a gente está vivendo é completamente impositivo. Não é uma troca. Obrigado, Filipão. 3 minutos. Mas a história da humanidade sempre tem um medo. Os grandes veículos de comunicação, eles sempre estão trabalhando em cima de algum medo. Nunca em cima de um amor. Porque não é isso que eles querem estabelecer aqui. Porque eles não estão ao serviço da luz. Eles estão ao serviço da treva. Então, é o medo da crise. Ou é o medo da guerra. Agora é o medo do coronavírus. É o medo da falência. É o medo da recessão. É o medo do desemprego, é o medo da falta, é o medo do próximo político, o presidente, o prefeito, o vereador, o governador que vai assumir, é o medo da falta de remédio, é o medo da falta de recursos, é o medo da falta de saneamento. A gente não vai ver outra coisa diferente disso nas grandes massas, nos grandes meios de comunicação. Mas se a gente está atento, nós, como pessoas atentas no caminho, gente, nós não podemos mais. Por isso que, assim, desculpa, eu falo isso, eu não estou falando, não tenha televisão em casa. Eu tenho o aparelho de televisão, mas não tenho sinal de TV faz mais de 10 anos. Até que alguém me convença o contrário. Até que alguém me convença de que aquilo vai me fazer bem em algum momento. Eu acredito que um dia isso vai acontecer, mas a gente está longe disso ainda. Então, minha TV... é para ver Netflix, é para ver filme, é para ver YouTube, documentários, séries, enfim, né? Aquilo que eu escolho ver, não aquilo que eles escolhem me mostrar. Então, pro caminhante atento, para aquele que ora e vigia o tempo todo, é mais fácil de lidar com isso. Então, olha para os teus medos agora, e independente de quais sejam eles estão presentes, eu tenho os meus, cada um de nós aqui tem os seus. Nós temos um caminho, gente. Sim, tem várias terapias aí que ajudam, que elevam, que libertam. E a gente precisa... É legal a gente fazer uso delas para a gente se elevar nesse processo. Para a gente se livrar dessas raízes do medo. Mas existe algo acontecendo o tempo todo e que agora está muito potencializado, que é o processo de expansão de consciência. O processo de expansão de consciência... ele vai nos levar naturalmente para esse lugar de não medo, de praticamente ausência do medo. O medo ele é sempre motivado pela falta de algo, pela sensação da falta de algo. Aquilo me falta segurança. Né? O que é um plano de saúde? Não é um plano de saúde, é um plano de doença. Por que as pessoas fazem um plano de saúde? Porque elas têm medo de ficar doentes. E aí elas vão assinar um papel, um tempo, vão pagar por mês, porque elas já colocaram na cabeça que em algum momento elas vão ficar doentes. Né? O que é um seguro? Um seguro de carro. É um inseguro de carro. Não é um seguro. É um inseguro.
Porque a gente está partindo de uma pré-ideia, de um pré-conceito, de um pré-contexto de que algo vai acontecer comigo, um acidente, alguém vai roubar meu carro. Sempre, as coisas que foram estabelecidas hoje, que nos amarram tanto, que nos geram um monte de despesa além daquelas que a gente já teria, elas têm base no medo. O medo é uma grande indústria, o medo é um grande mercado. Existe um mercado do medo que cresce cada vez que acontece algo como a gente está vivenciando hoje. Então como é que faz então para lidar com isso tudo, né? A gente vai sempre cair nessa mesma ideia. A gente vai cair na ideia da expansão de consciência. Quanto mais expande consciência, se o medo ele vem de uma raiz de falta, de buraco, de espaço vazio, algo precisa ser preenchido para que eu não tenha essa sensação do medo, o não medo, ele vem, né, a coragem, ou o poder pessoal, ou a plenitude, a integridade, a inteireza, ele vem de um lugar de transbordamento. Então, medo é falta. O não medo é o transbordar. Então, quando a gente começa a ancorar a luz, caminhar dentro desse processo de expansão de consciência, conscientemente, no dia a dia, mais e mais nós vamos recebendo esses quantums. Sempre falo disso nessa palavra, quantum. Quantum é informação de luz. É informação não linear. É uma informação diferente dessa informação que eu estou passando aqui. Uma informação quântica é uma informação de luz. Ela é quântica, ela não é linear, ela não passa pelo consciente. Então, quando a gente entende essa absorção de energia, de quantum, de luz, a gente começa a encher o nosso recipiente, nosso corpo físico, que transborda para os outros nossos corpos. Esse estado de transbordamento de luz te leva necessariamente para um estado de não medo. É assim. Ah, é simples? Não tanto. É possível? Sim, é muito possível. Eu vejo pessoas que funcionam dentro de um estado de medo, dentro de um lugar de medo, e de alguma coisa ou de algo, e eu vou encontrar essas pessoas um ano depois, e eu mesmo sou prova viva disso na minha vida. Um ano depois eu não tenho mais nenhum receio daquilo que eu tinha pavor há um ano atrás. Por quê? Porque eu recebi durante esse um ano mais luz, mais quantum foi ancorado no meu corpo, na minha indumentária física, a ponto de encher o meu recipiente e transbordar. A partir do momento que essa luz transborda, a lucidez se faz presente e os medos que até então eram justificados eles simplesmente deixam de existir. Eles se dissipam. Fernando, e se de repente precisar de um hospital, gente, eu sempre falo isso aqui, Ângel, vai no hospital, a ciência, a medicina está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Gente, quando eu tenho uma dor de cabeça, eu faço algumas respirações, eu tento apertar alguns pontos aqui no corpo que eu sei que ajudam, e às vezes eu resolvo por aí. Quando fica ali martelando na minha cabeça uma hora e está forte, sabe o que eu faço? Eu tomo um Anador. Existe recurso médico para o corpo físico, a gente não precisa negligenciar isso. A gente pode fazer uso das coisas da matriz, das coisas da 3D. Agora, uma coisa é a gente fazer uso delas, outra coisa é a gente ser usado por elas e ser manipulado por elas. E qualquer sombrinha de dor que der na minha cabeça, um fiozinho de desconforto, eu vou lá e já tomo um Anador. Ou qualquer dia, eu amanheço 1, 2, 3 dias um pouquinho mais triste, não, eu já vou procurar um médico, um psiquiatra, porque eu devo estar com depressão, e aí o cara vai me entupir de medicamento e vai me tornar um autômato. Entende a diferença? Usar a coisa e não ser usado por ela. Então, vai no médico, vai no hospital, vai na clínica, toma remédio, não tem problema nenhum. A única questão é nós estarmos atentos àquilo que vai nos tornar dependentes ou não. Eu uso um comprimido de dor de cabeça, sei lá, cada 6 meses. Outra coisa é todo dia eu preciso tomar um remédio de dor de cabeça, senão eu não durmo. Senão eu não consigo aliviar a pressão que eu tenho aqui dentro. Então, isso tem que ficar bem, bem claro. Tá? Então, o cair nessas amarras da treva é sempre porque a gente cedeu a um apelo de medo. Medo de alguma coisa.
Medo do excesso ou medo da falta em algum ponto da nossa vida. Medo do sucesso ou medo do fracasso. Sabe aquela frase assim, tem medo de ser feliz? Sabe? Simone, ela falou bom para você que não precisa. Amada, o remédio, ele sempre, ele é o remédio que causa a dependência. Nós, de novo, enquanto seres de luz que somos, nós não precisamos. O ser que precisa de medicamento para dormir, para não ter dor, para não sentir tristeza, é o ser que foi implantado pela semente do medo, pelo chip, pelo pendrive que foi feito download, tá? Então todos nós, na verdade ninguém precisa. O ser que precisa só significa uma coisa. Ele está um pouco mais afastado desse patamar onde a luz vai dissipar aquilo que leva à necessidade do remédio. Tá bom, amada? Em momento algum, isso é um julgamento, é um julgamento de valor, ou de melhor ou de pior, tá? É um fato, é uma realidade, tá? Eu já tive depressão, eu sei o que é depressão, eu não li no livro o que é uma depressão. As pessoas mais próximas aí, que convivem comigo há mais tempo, sabem que eu vivi 2 anos de extrema dificuldade, né? De angústia, de falta, de depressão, síndrome do pânico, acordar à noite com suor. Eu consegui viver essa fase sem remédio. Eu saí dela 2 anos penando sem remédio. Eu escolhi viver assim. Eu escolhi sair dela assim. Mas, para várias pessoas que tomam o remédio, eu digo assim, se isso faz sentido para você, show, continue com o remédio. Se isso facilita o teu processo. Porém, saiba que você, enquanto raiz, enquanto luz, você não precisa dele. Você está fazendo uso dele agora, nesse momento, você pode estar dependente dele. Tá? Mas enquanto ser de luz que você quanto mais você se aproximar disso aqui, você vai perceber na sua própria vida que você não vai precisar disso. Tá? Então não é em nenhum momento eu acho que isso seja errado. Inclusive eu dei o exemplo da dor de cabeça, que às vezes eu vou lá e tomo o remédio. Né? Então, gente, tem casos e casos. Não tem certo nem errado. Existem situações. Certo? Mas agora, se as pessoas ficam naquele lugar, então eu achei um lugar confortável aqui. Esse remédio me tira a angústia, me tira o medo, me tira o pânico, me tira a dor. E se eu fico permanentemente nesse lugar aqui, o que esse medicamento me faz? Ele impede que eu faça isso aqui. Ele me torna estagnado, ele me deixa estagnado naquela posição. Porque o desconforto, às vezes, e na maioria das vezes, ele é um expediente, ele é um impulso, ele é um trampolim para te levar para cá. Quantos processos de desconforto nós já passamos, e eu passei, inclusive por essa depressão que eu falei para vocês, e não foi nem um pouco fácil, mas eu só faço o que eu faço hoje porque eu passei por depressão. Ou seja, depressão para mim, como é que ela funcionou? Ela veio, me fez sofrer durante 2 anos, eu escolhi não tomar o medicamento, poderia ter escolhido, né? E saí dela sem o medicamento 2 anos depois. A depressão, hoje, eu consigo atender, ajudar pessoas depressivas, por quê? Porque eu passei por depressão. Porque eu não li num livro o que significa depressão e fui lá e reproduzi para a pessoa. Eu sei o que é uma depressão. Então, quando alguém senta na minha frente e fala assim, eu estou com depressão, eu já largo tudo que eu estou fazendo e fico com os 2 olhos vidrados na pessoa. Porque eu sei a dor que ela está sentindo. Tá? Justamente por eu ter passado por isso. Tá? Agora, se eu tivesse escolhido naqueles 2 anos, ok, eu podia ter escolhido isso durante um período e ter saído. Legal, ótimo. Tomei durante 6 meses, foi diminuindo, e aí o desmame que a gente fala, né? Foi desmamando e perdeu. Beleza. Agora, tem gente que eu conheço e vocês conhecem, e que tá assim. Eu poderia estar nesse lugar. Pô, aquele remédio, eu tomei remédio, o remédio me fez bem, isso foi em 2011, 2012, e eu estar sendo medicado até hoje. Eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje? Com certeza não. Por quê? Porque o medicamento, ele me tira a dor, mas ele também me tira a vontade de resolver a coisa. Tá bom, resolveu, me deixa aqui. Me deixa aqui porque aqui é o lugar onde eu não sinto dor. Então eu resolvo ficar naquele lugar. Tá?
E o que eu estou expondo aqui, propondo aqui, para quem me conhece sabe que não eu falo das dores que eu sinto, dos meus processos de vida, não tem problema nenhum em falar isso. Tomo remédio, passei por depressão, tenho as minhas dificuldades no dia a dia, só que a gente apresenta fatos. Isso são fatos. E se alguém me falar hoje que os medicamentos, principalmente os psiquiátricos, que são às vezes ministrados para crianças, porque é hiperativa. A pessoa tem uma criança de 6 anos e quer que ela fique sentada na cadeira, que ela não derrube a cerâmica, que ela não suje o piso, que ela não grite. Né? Isso seria cômico se não fosse trágico. E a gente vive num mundo tão louco que isso é considerado normal. Não, ela é hiperativa, ela é bipolar, ela tem toque, ela tem o síndrome disso, síndrome daquilo. Medica ela. Aí você mata a criança. Você mata a criatividade dela, você mata a autoestima dela, você mata a vivacidade, a vitalidade dela. Mas no mundo que a gente está vivendo, isso é legal. É bacana. É permitido. O que eu estou falando é grosseiro. Fazer isso com uma criança não é. O que eu estou falando é violento. Fazer isso com uma criança não é violento. Com uma criança, com um adulto, seja lá com quem for. Né? A gente vive um mundo hipócrita. Né? Um mundo de faz de conta. E falar a verdade, às vezes, é um pouco pesado de ouvir, mas eu sempre procuro expor essa verdade, a minha verdade, eu sempre deixo isso bem claro, não é verdade absoluta, é a minha, é aquilo que eu trago, que você não precisa pegar como verdade absoluta. É uma contribuição que eu trago. Então, quem está aí nesse lugar de remédio ou de passando por esse tipo de situação, eu não estou dizendo que você é melhor ou pior, ou menos forte ou mais forte. Eu estou apresentando o quê? Se você precisa fazer uso disso em algum momento, faça. Mas olhe sempre para o seu processo de forma que você não se torne dependente daquilo. Porque se tornar dependente daquilo é a certeza de que você vai estagnar o seu processo. Então não se torne, porque nós só em algum momento nós precisamos daquilo porque nós estamos distantes desse componente luz que nós somos. Então, o passo para a gente não ser mais dependente daquilo é a gente caminhar, ancorar, luz, o máximo possível que a gente puder. E nesse processo, talvez em algum momento a gente ainda continue, mas quando a gente vai dando os passinhos para cá, a gente mesmo sente. Talvez eu não precise mais tomar 3 comprimidos, eu posso tomar só 2, eu já estou aqui. Opa, aqui eu só preciso de 1. E talvez aqui eu não precise mais de nenhum. Talvez não vai precisar mais de nenhum. Tá? Então é nesse sentido que a gente fala. A nossa fala aqui, eu, Vitor, Carlos, Vanessa, todo mundo que milita nesse processo de expansão de consciência, é no sentido de libertar. Mas o libertar, às vezes, ele impacta porque a gente está muito confortável dentro de um sistema aprisionador. Tá? Então, desculpa, eu esqueci o nome da menina que fez o comentário lá, se em algum momento você se sentiu ofendida com isso, tá, amado? De verdade mesmo, de coração, a missão desses papos meu e de todo mundo que faz isso de forma realmente verdadeira e comprometida, é levar palavras que libertam, porque de aprisionamento a gente já está cheio, né? Nós vivemos milhares de anos aprisionados por sistemas, que passa pelo sistema de saúde, que passa pelo sistema educacional, que passa pelo sistema religioso, que passa pelos relacionamentos, que passa por tudo isso que nos limita, que impede a manifestação desse ser maravilhoso que nós somos. Então, às vezes, é muito mais amoroso a gente dar um chacoalhão do que a gente dizer assim, não, está certo, vai lá e continua tomando o teu remédio, né? Porque ali naquele lugar você vai ficar, tá? Você não vai, às vezes o amor ele pode ser um pouco forte, né? E ele precisa ser em alguns momentos, tá bom? Passou bastante tempo, né, gente? Faz algum tempo já que está acontecendo isso, que as lives não estão encerradas
Eu vou falar dessa pergunta da Andréia, acho que é da Andréia que perguntou ali, que não pode deixar de ser respondida, né? Ela perguntou de uma criança epilética, o que que faz, né? Gente, vamos lá para o início da live, onde a gente fala de medos que são implantados em outro momento da nossa caminhada. Às vezes essa criança já traz uma memória de vidas passadas que ela já nasce com determinadas características. E aí vamos para lá. Medicina? Vai para um especialista. Eu jamais vou dizer que não use a ciência médica. Vai procurar um especialista disso. Então, se a criança tem epilepsia, vai buscar um especialista na medicina. De preferência, opte por um especialista que tenha essa abrangência que a gente tem, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença uma abordagem tradicional, né? A criança está na epilepsia, alguém com uma abordagem tradicional vai entupir de remédio. Alguém que tenha uma abertura de consciência, uma ampliação de consciência, talvez ele também ministre o remédio. Só que ele vai trabalhar nesse sentido de fazer essa criança sair daqui e vir para cá. E quando ela chegar aqui, não vai mais precisar do remédio. Então, essa é a diferença. E toda imperfeição, toda doença física, emocional, mental ou espiritual é uma orquestra desafinada. Não existe doença que é assim e pronto. Pode até ter... Ah, mas nasceu assim, Fernando. Sim, nasceu assim, mas em algum momento da trajetória, essa doença, essa ideia foi implantada naquela alma. E aí já nasce com essa condição. Mas a doença não é. Isso é que a gente precisa entender. Doença não é. Doença está. E para não estar mais, o processo de expansão de consciência é necessário. Para que aquele ser, que aquela alma saia daquele estado que leva ela a manifestar um estado não perfeito, um estado não pleno, que a gente chama de doença. Tá? Então toda doença está, nenhuma doença é. Fulano de tal é assim. Quando a gente fala, eu sou assim, eu tenho isso. Gente, quando eu falo, eu tenho enxaqueca, pode materializar Cristo aqui no meu lado, que Cristo não vai tirar a minha enxaqueca. Se eu falar, eu tenho, é minha, eu me apropriei dela. Nenhum ser vai tirar isso de mim, porque eu estou agarrado na enxaqueca. Cristo só vai olhar para mim e vai dizer assim, ok, Fernando, seja-te feito conforme creste. É só isso que ele vai me dizer. Então, entendendo, né? Ampliando essa discussão para que a gente saiba que sempre existe uma saída e a saída é sempre essa aproximação do ser dele mesmo. Tá bom? Já passei bastante aí, são 10h20. Vamos finalizar aqui a gratidão, Dai, amada. Gratidão a todos aí, gente. Gratidão a todo mundo, gratidão pela pessoa que fez o comentário também. Gente, eu sou muito grato por isso. Eu não falo isso, pelo amor de Deus, não falo isso não é hipocrisia. Eu gosto disso. Por quê? Porque isso faz a gente crescer. Né? As discordâncias fazem a gente crescer. Eu só não gosto muito, às vezes, quando a coisa é colocada de uma maneira deselegante. Mas também faz parte, todos nós aqui estamos dentro de um processo de expansão de consciência e todo mundo está tocado pelas palavras de formas diferentes e nem sempre a gente está no nosso melhor dia e eu também às vezes sou e tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente tá aqui, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo expandindo, somos uma grande família, concordando ou discordando, gostando do mesmo time ou sendo adversários de equipes, tá? O que a gente não pode é ser adversário de luz e treva. Nós somos todos do lado da luz. Mesmo que em algum momento a gente possa ter algum tipo de discordância. Ô Rangai, irmão. Que satisfação de ter aqui, brother. Cleston. Galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Já deu 1h20 aí de live, né? O Instagram tá bonzinho comigo ultimamente. E gratidão a todos vocês, sem exceção. E vamos seguindo aí juntos, vamos trabalhando aí cada vez mais ampliados nesse grande processo de expansão de consciência que todos nós estamos inseridos, né? Eu sou muito grato a cada um de vocês que contribuíram, que falaram, que ajudaram, que opinaram e sempre serei, tá? Vocês que são a raiz e a razão desse trabalho, tá bom? Beijo no coração. Deixa eu fazer uma divulgação aqui rapidinho, que é... Gente, eu tô tomando aqui, ó,
o kombucha da Márcia, tá? Eu acho que tá como kombucha da Márcia mesmo. É aqui de Floripa. Kombucha, né? Acho que a maioria sabe, bebida probiótica, é bom para um monte de coisas. Gente, é o kombucha mais gostoso que eu já tomei na minha vida. Kombucha, eu tomei alguns assim que eu achei gosto meio esquisito, de remédio. Esse aqui é o mais maravilhoso de gosto, de sabor que eu já tomei na vida e tem todos os benefícios fantásticos aí, né? Então quem quiser seguir lá, Kombucha da Márcia, no Instagram, quem for da região aqui de Florianópolis, eu sugiro, compre, gente, é muito bom, tá? Bom demais. Eu vou estar em Porto Alegre no próximo fim de semana, desculpa, no primeiro fim de semana de outubro, tá? Com curso presencial, o Alquimia Pessoal e o Método Vênus, né? O Método Vênus presencial não tem a participação da doutora Catiúcia, que ela faz uma palestra de 1 hora nos online, né? Mas eu vou estar presencialmente em Porto Alegre nos dias 2, 3 e 4 de outubro. Dia 2 com atendimentos, dia 3 com Alquimia Pessoal e dia 4 com o Método Vênus, tá? Quem quiser maiores informações, fala com a Cris 100, não sei se tu tá aí ainda, Cris, coloca o teu Insta aí, Cris 100, ou Vila Bambu, tá? O espaço Vila Bambu em Porto Alegre, onde vão ser os trabalhos. Logo eu vou estar em Gaspar também, tô vendo com a Poli, que está aqui presente na live, e as meninas lá de Gaspar. Então quem for de Gaspar, Blumenau, região ali, logo eu vou estar em Gaspar com esse trabalho. E aos poucos a gente vai estar voltando aí presencialmente também, porque ninguém aguenta mais só online. O online é maravilhoso, veio para ficar, vai continuar, mas o presencial é o presencial, né, gente? É aquela coisa do abraço, do afeto, do carinho, do olho no olho, que nada substitui, né? Beijo no coração de todos. Vou ficando por aqui, tá? Já se estendeu demais. E até a próxima. Até quarta-feira que vem. Papos de quarta. Beijo, galera. Até mais.